Bom dia a todos, os companheiros de aficionados, né, em ficção científica. Eu creio que todos aqui nós estamos reunidos com o mesmo propósito. Duvido que haja alguém aqui que não tenha, né, o interesse, né, a não ser que alguém venha se opor, né, também pode ser, né, quem sabe, né. Eu me sinto realmente muito honrado por vir aqui, muito contente também, inclusive suceder o professor Zufo, né, que meu ídolo intelectual, né, foi meu chefe no laboratório durante vários anos, agora já se aposentou, mas continua lá à frente do grupo, né. E eu agradeço agora publicamente ao Walter, né, pelo gentil convite, né, de vir falar aqui, conversar, discutir com vocês, né. O Walter me falou no momento, né, que ele fez o convite, que a ideia seria conversar um pouco sobre como é que os cientistas, né, veem a ficção científica. Eu já tinha certeza que o professor Zufo ia trazer coisas impressionantes, né? Então eu pensei partir do ponto onde ele deixar, né? Ou seja, vamos começar a chutar a mesma coisa e servir de ponte ao que vem logo em seguida, né? E a pergunta primeiro que fica, né, é: ok, como é que nós reagimos a isso tudo, né? Isso é uma pergunta que acho que todos vocês dentro da área, que imagino que muitos de vocês aqui são da área de ciências humanas, né, vão procurar responder, vão procurar ajudar a pensar sobre isso, né? Então eu vou tentar servir de ponte nisso daí. Essa não é propriamente a minha especialidade, né, falar de ficção científica, né? Eu trabalho hoje em dia com uma parte que a gente podia qualificar como ciência cognitiva, junto com o Walter, inclusive, nós compartilhamos lá um mesmo grupo na Poli, né? E um dos meus interesses é trabalhar com os tais objetos inteligentes, né? Robôs inteligentes, né? Que o professor citou antes aí. Mas os cientistas normalmente, né, não gostam muito de falar sobre esse assunto, ficção científica, né? Nós tivemos, inclusive, recentemente, lá no nosso grupo, uma experiência, né, com uma pessoa que justamente tocou nesse aspecto. Não, ficção científica faz mal para a juventude, né? Houve um caso assim, inclusive. Por que isso? Quer dizer, a ciência, normalmente, a gente conversa, a gente, digamos, discute, né, os aspectos científicos de um ponto de vista objetivo, né? Quer dizer, a gente quer falar de coisas que sejam independentes dos indivíduos, independentes dos sujeitos, que elas dependam dos objetos, do mundo que está à nossa volta. São explicações do mundo tal como ele é. Pensando assim, né, antes de nós existirmos, antes da espécie humana existir, tudo isso que a gente está explicando hoje em dia aqui, a Terra, né, a natureza, ela já existia com esses mesmos mecanismos que nós conhecemos agora. Quer dizer, esses mecanismos não dependem da nossa insignificante existência aqui como espécie humana, né? E a ciência, então, ela se prende a esses dois aspectos aí, de comprovar as coisas com fatos, né? Tá? Com fatos que qualquer um possa repetir, e ser consistente também com coisas que a gente já sabe, anteriores, coisas que já estejam bem estabelecidas. Isso é normalmente o que se faz do ponto de vista de ciência, né? Tá? Ok. Quando a gente fala em ficção científica, assim como toda ficção, e talvez seja isso que a pessoa que achou que a ficção não era boa para a juventude, né, não tenha compreendido, é que a primeira coisa que a gente tem que fazer é assinar um acordo. Em toda a ficção, né, nós aceitamos esse tal acordo chamado acordo ficcional. Quer dizer, nós aceitamos relaxar algumas das exigências que normalmente a gente faz quando está trabalhando com ciência, no caso de ficção científica. Quer dizer, a ciência, ela exige que as coisas sejam comprovadas, né, por fatos, e que sejam consistentes com conhecimentos anteriores. Quando a gente está na ficção científica, a gente faz esse acordo dizendo: ok, tudo bem, eu vou relevar a comprovação disso, né? Não importa que seja comprovável ou não. Se for, melhor. Se não for, é um exercício da nossa criatividade, um exercício, né, da nossa articulação de como lidar com esses conceitos tipicamente científicos, né, mas que não são necessariamente. E consistente, ela não precisa ser consistente completamente.
É isso que a gente faz em ficção científica. O que o professor mostrou até agora aqui não é ficção científica, embora ele já tenha sido antecipado por ficção há muito tempo atrás. Então essa é a mensagem que ele nos trouxe, né? Que hoje em dia a ficção ela mostra, né, o que pode vir muito proximamente do que a tecnologia já está produzindo. Está se tornando cada vez mais difícil para quem faz ficção, né, imaginar o que pode vir depois. É um desafio enorme. Tá. E muitas dessas coisas que foram mostradas aqui, elas foram antecipadas pela ficção há 30, 50 anos atrás, diversas delas. Tá. Então, o que nós podemos dizer do que vai vir? Bom, o tópico que eu vou tocar aqui é uma coisa um pouco delicada para os cientistas, né? Eu vou falar sobre... Tá aqui. Eu vou falar sobre aspectos relacionados com o mito. Tá? O mito ele é uma coisa que difere da ficção científica, principalmente pelo fato dele poder ser subjetivo ou objetivo. Da ficção científica não, da ciência, né? A ciência ela é objetiva. O mito ele pode ser objetivo ou subjetivo, né? Ele pode ser uma coisa assim, digamos, psicológica, né? Um mito pessoal, ou pode ser um mito cultural. Né? Quer dizer, de uma certa forma, o que o mito é uma metáfora. Né? Isso, no passado, havia uma ideia que hoje já é obsoleta sobre o mito, né? Que o mito era uma espécie de explicação, descrição. Né? O mito é uma metáfora, na visão mais moderna. Né? E é uma metáfora que nos ajuda a lidar com situações de dificuldade, a lidar com coisas que são desconhecidas, coisas para as quais nós não temos experiência. Né? Tá? Coisas que podem constituir perigos, ameaças, né? Novidades, inovações. Essa é a ideia do papel do mito. Gostaria de poder discutir isso aqui longamente, mas nós vamos nos ater a apenas esse aspecto aí. A ciência, por ela ser investigadora, né? Ela procura construir hipóteses que vão nos ajudar a descobrir coisas que são novas também. Ela, via de regra, vai nos colocar nesse território do desconhecido. Coisas pelas quais nós não temos muito certeza do que elas são. E, às vezes, esse ímpeto tem que vir de nós mesmos. Quer dizer, nós temos que fazer as perguntas, nós temos que construir as hipóteses. Portanto, é requerido uma certa criatividade nessa fase de questionamento. Né? Quer dizer, você tem que inovar. E a inovação é justamente o aspecto que nos liga, de certa forma, com o interesse de se apoiar no mito. Né? Tá? Então, quer dizer, o que eu vou tentar traçar agora aqui é uma conexão entre essas três coisas. É tentar responder, inclusive por experiência própria, né? Como é que um cientista pode valer-se da ficção científica para servir como uma fonte inspiradora na sua atividade. Né? Tá? Eu acho que esse convite serve para todos vocês. Quer dizer, eu, o professor Zufo, o Walter, pelo menos nós três, que eu conheço bem, o Fábio está aí também, né? Colegas, somos todos cientistas, né? Mas qualquer pessoa, mesmo aquelas que não estejam diretamente trabalhando profissionalmente com a ciência, no estado atual, cultural que nós nos encontramos, nós nos tornamos cada vez mais cientistas no nosso próprio modo de pensar. Quer dizer, à medida que você vê as crianças como elas estão sendo educadas hoje, a maneira como elas fazem, digamos, o tratamento do conhecimento, como é que elas inquirem o mundo, né? A coisa está ficando cada vez mais caminhando para o modo de pensar que a gente diz que é tipicamente científico. Não necessariamente com o mesmo perfil de um cientista profissional. Então, nenhum de nós se difere muito de um cientista em média. A única diferença é que uns fazem isso por profissão e outros fazem isso quando é necessário, digamos, raciocinar de uma forma diferente, mas, de certa maneira, todos nós temos essa habilidade. Então, qualquer um de nós, hoje em dia, quando olha a ficção científica, olha com um jeito diferente, como era, por exemplo, na época dos nossos avós. Nossos avós olhavam a ficção científica como uma coisa tão distante, tão curiosa,
que às vezes podia significar como um capricho apenas, né, da expressão humana, né? Para nós, não, isso já é muito próximo do real, né, se é que não é quase o real, né? Tá? Ok. Essa questão de lidar com o desconhecido, né, com coisas que possam ser perigos, que possam ser ameaças ou incertezas, né, elas vão nos ligar a aspectos cognitivos que são diretamente ligados à emoção, né? Quer dizer, cada vez que nós lidamos com o desconhecido, nós temos uma modulação de todo o nosso pensamento pelas nossas emoções. Você vai se relacionar com uma pessoa que você não conhece e que você deposita uma importância enorme nela. Você quer que aquele relacionamento seja bem sucedido. Imagina a carga de incerteza que tem por trás disso daí. Certamente, por mais racional, exclusivamente, estritamente racional que você queira ser, não vai conseguir. Você vai ter uma forte modulação de todo o seu sistema, que a gente chama de límbico, né? Onde entram as emoções, atuando dentro dessa esfera aí. Então nós não conseguimos nos separar disso, sempre que houver incerteza. E são respostas químicas, são respostas que elas começam, levam a um pico e depois decaem dentro de alguns segundos, às vezes no máximo uns 1 minuto, 2 minutos. Essa é a nossa resposta emocional. Nós vencemos relativamente rápido nessas respostas emocionais. Nós conseguimos controle, né, das emoções. Só que, se a gente for pensar numa continuidade um pouco maior disso, nós vamos ter uma alteração de humor, quer dizer, a emoção ela persiste além do tempo que o estímulo existe. A emoção normalmente é uma resposta química que a gente tem a um estímulo que a gente recebe. Quando o estímulo foi embora, a gente ainda continua, né, aquela presença daquele efeito emocional, nós já estamos dentro da esfera humoral, quer dizer, o nosso humor já começa a ser alterado pela emoção. E se isso for a longo prazo, um prazo maior ainda, significa que tem alguma coisa lá dentro autoestimulando isso. Aí eu entro com a esfera cognitiva. Quer dizer, as emoções chegaram, a resposta emocional chegou a alterar o modo como você pensa. É alguma coisa, como se diz, deixou uma marca, né? Tá. Esse é o estado que nos interessa no momento. É sobre ele que nós vamos falar. Quando a gente fala em ficção e mito, quer dizer, se eu for pensar agora, ok, eu sou um autor de ficção, né, como que eu vou usar isso como uma ferramenta, né, para produzir um estímulo interessante no indivíduo, né? Como eu comentei com vocês, o mito ele ajuda a lidar com essas questões emocionais, né? Então você pode colocar o mito como um ingrediente dentro da ficção, que juntamente com as predições, né, predições do tipo que o professor mostrou antes, elas vão construir um enredo todo que vai gerar a ideia toda da ficção. Agora, se isso aí tiver que ter uma conexão com a ciência, se for imaginar, ok, e a ciência mesmo? Como é que eu ligo isso? Como é que eu estimulo as pessoas que querem, digamos, acreditar nisso cientificamente? Vamos dar um exemplo assim mais concreto. Às vezes vocês compram, né, algum tipo de literatura ou vão assistir a um filme, mas tem expectativa de que aquilo seja, de certa forma, um pouco mais realista. Parte você pode querer que seja por entretenimento, ou parte você quer que seja alguma bagagem que você vai levar depois. Tem muita gente que curte os filmes assim. Eu sou um daqueles que gosta de sair marcado pelo filme, né? Digamos, é um ganho extra que você tem do filme. Não é só o momento que você está ali na hora, né? Tá? Então, no caso de você ter essa marca realizada dentro do aspecto de ciência, como eu comentei com vocês, um aspecto importante é a criatividade. E na criatividade, a gente precisa de um estímulo que nos leve constantemente, né, à vontade de ficar inovando. Né, manter essa capacidade de inovação. Tá? Quer dizer, no caso de inovação, parece uma coisa meio contraditória com o cenário da ciência. Porque, como eu falei para vocês agora há pouco,